Olá, estamos começando aqui a disciplina de Mecânica dos Solos 2. Sou o professor Rosiel e a aula de hoje vamos ver Tensões no Solo, parte 1. Então, aqui o programa da nossa aula de hoje, nós iremos ver distribuição de tensões, cálculo de acréscimo de tensões, a teoria da elasticidade, e alguns tipos de carregamento, como carregamento pontual, que é a solução de Bose-Einstein, o carregamento linear vertical, que é a solução de Melan, carregamento linear horizontal e o carregamento uniforme sobre uma área circular. Bem, distribuição de tensões, gente. Acréscimo de tensões devido a carregamentos. Nós temos o seguinte, as experiências realizadas nos primeiros anos, nos primeiros tempos aí de mecânica dos solos, mostram que, ao se aplicar uma carga, os acréscimos de tensão numa certa profundidade não se limitam à projeção da área carregada. O que esse texto explica? Bem, vamos considerar aqui um terreno qualquer e na superfície deste terreno nós vamos aplicar uma carga, um carregamento linear, como vocês estão vendo aí, de valor sigma zero. Esse carregamento aqui ele está uniformemente distribuído ao longo da minha superfície aqui do solo. E este acréscimo de tensões, gente, ele não será limitado na projeção, certo, dessa área carregada, mas ele irá se distribuir para as camadas abaixo do solo. Ok, gente? Não só isso, a gente observa ainda que esses carregamentos abaixo, eles se dão dessa forma como vocês podem observar. Então, normalmente, para um carregamento uniforme, você tem, na região central das camadas inferiores do solo, maiores intensidades, certo, de carregamento, e à medida que vai observando qual é o acréscimo de tensão nas regiões mais laterais aqui desse espraiamento, vocês podem observar que as tensões, os acréscimos de tensões são cada vez menores, tendendo a zero. Esse espraiamento, essa distribuição de tensões, vai se dando numa região cada vez maior e essa intensidade cada vez menor. Então, gente, o solo ele vai se comportando dessa forma em relação ao acréscimo de tensões, até que, se você fizer aí um limite ao infinito, a tendência do acréscimo de tensões vai para zero. Ou seja, a cada aumento de profundidade, a influência da carga na superfície é cada vez menor. Quando se une os pontos no interior do subsolo, em que os acréscimos de tensão são de mesmo valor, ou seja, um mesmo percentual da tensão aplicada na superfície, tem-se linhas chamadas de bulbo de tensões. O que ele quer dizer com isso? Voltemos ao nosso exemplo, em que nós temos um terreno com um carregamento uniformemente distribuído no valor de sigma zero, como vocês podem observar. E aí vamos fazer uma análise da propagação dessa tensão nas camadas inferiores. Vimos aí que, por exemplo, para a primeira camada, existe uma distribuição onde na região mais central desse carregamento as tensões são máximas. E à medida que analisamos a distribuição de cargas nestes pontos aqui laterais, esse carregamento, a influência desse carregamento, do acréscimo de tensões desse carregamento superficial, vai reduzindo, vai ficando cada vez menor, certo, gente? Isso muito influência aqui dessa região lateral que você não tem carregamento nenhum, ok? E vimos ainda, pessoal, que a tensão máxima aqui, ela tem uma certa perda de tensão devido até mesmo à propagação pelo meio do solo, que, como eu falei, é um material que não é contínuo, é um material que tem vazios e vai provocar essa perda de tensões mesmo. Então, gente, para esse exemplo, eu vou arbitrar aqui que neste ponto central, eu tenha cerca de 80% da tensão sigma zero aplicada na superfície. Se a gente for aqui pela projeção, a gente pode admitir que neste ponto e neste outro, a gente ainda tem cerca de 70% da tensão máxima sigma zero que foi aplicada aqui na superfície, certo? Nestes
pontos aqui e aqui, como são simétricos, a gente pode arbitrar aqui 50%, e nos extremos podemos arbitrar aí 9%. Diante disso, a gente pode analisar as camadas inferiores com o mesmo raciocínio. À medida que você tem uma profundidade maior, existe uma perda, né, de influência dessa camada, desse carregamento, né, na superfície, para as camadas mais inferiores. Então, se, por exemplo, aqui era 80%, a gente pode arbitrar aqui 50%. Esses dois valores laterais, a gente pode colocar aqui valores de 40%, 20% e 8%. Certo, gente? E aí eu posso fazer essa mesma estimativa para as demais camadas. Então, pessoal, vocês podem observar que, ao analisar o acréscimo de tensão na região central, você sempre tem um pico maior e esse acréscimo de tensões vai reduzindo, né, conforme a gente aproxima, né, das extremidades. Então, gente, a partir desses valores, a gente pode chegar à definição do que é bulbo de tensões. Então, o bulbo de tensões nada mais é do que isolinhas de mesmo valor de tensão. Ou seja, por exemplo, se nós isolarmos aqui todos os pontos que têm cerca de 80% da carga inicial, vamos supor, por exemplo, que a carga inicial aqui é um carregamento de 100 kPa, aqui seria 80 kPa. Então, basicamente é isso. Então, se nós fizermos uma interpolação aqui, gente, nós vamos ter esse ponto de 80%. Aqui é 70, aqui é 100, então 80 vai estar mais ou menos por aqui. A mesma coisa é nesse outro lado. Aqui é 100, aqui é 50. Então, você faz toda uma interpolação de saber aonde é que vai passar uma isolinha cujos valores de tensão são de 80% de sigma zero. A mesma coisa para os pontos, por exemplo, de 50%. Então, nós temos aí 3 pontos. Então, se eu passar uma isolinha que vai valer 50% da tensão sigma zero, obrigatoriamente eu vou passar essa isolinha pegando esses 3 pontos, interpolando, por exemplo, aqui entre 70 e 40, você vai ter um ponto aqui de 50, aqui a mesma coisa, enfim. Então, gente, para cada valor que eu for interpolando, aqui, por exemplo, 20% e 10%. Então, gente, o comportamento do solo ele se dá dessa forma. Para um carregamento como esse, como vocês podem observar, é gerado linhas de tensões de mesmo valor, que são isolinhas, dando a gente graficamente esse resultado que é o que a gente chama de bulbo de tensões. Para vocês terem uma ideia melhor de como é que é representado isso, nesse slide eu mostro uma simulação numérica feita por um software que é o SigmaW, que é um software de análise de tensão e deformação, onde eu vou aplicar carregamentos de 10 em 10 kPa e vamos ver a influência desse carregamento, né, a cada carregamento com a profundidade. Então, por exemplo, ao aplicar 10 kPa, vocês notem aqui que nós temos uma pequena influência, né, gerando já uns bulbos de tensões. Aumentei aqui para 20 kPa, 30 kPa, e à medida que eu vou aumentando esse acréscimo de tensões, vocês notem que ao longo do solo vai se propagando acréscimos de tensões, né? Por exemplo, aqui ó, 5 kPa, 10, 15, 20, até que você tenha a formação aí, né, dos bulbos de tensões, onde cada bulbo desse equivale a uma isolinha, conforme a gente já tinha mencionado antes. Método de espraiamento. Bem, gente, uma prática corrente para estimar o valor de tensões a uma certa profundidade consiste em considerar que as tensões se espraiam segundo áreas crescentes que sempre se mantêm uniformemente distribuídas. E isso é o que a gente chama de método de espraiamento. Então, ao aplicar um carregamento, como vocês podem ver aqui, de comprimento 2L, você vai ter uma propagação para as camadas inferiores num comprimento maior. Então, gente, em resumo, nós temos aí
o carregamento sigma zero. Esse carregamento vai gerar um espraiamento, conforme a gente viu. E nesse método de espraiamento, gente, diferente do que a gente observou nos slides anteriores, ele vai considerar o carregamento uniforme. A gente não vai ter aqui, por exemplo, nessa profundidade que estamos analisando, um valor de pico subindo e reduzindo, ok? E isso eu já vou explicar melhor essas limitações desse método. Segundo o Souza Pinto, gente, o espraiamento ele pode se dar formando um ângulo aí de 30 graus, certo? Se nós considerarmos uma profundidade Z, conforme vocês podem observar aqui, sendo esse ângulo 30 graus, né? Essa dimensão aqui, né, vai ser o seguinte: se fizermos tangente de 30 graus, vai ser essa dimensão que eu não conheço, que é o cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente, que é nada mais, nada menos que a profundidade Z. Ou seja, fazendo uma conta de trigonometria básica, essa dimensão aqui, gente, ele vai ser Z vezes tangente de 30 graus. Como a figura é simétrica, desse lado também é a mesma coisa. Z vezes tangente de 30 graus. Então, pessoal, nós temos aqui um carregamento sigma zero, que provoca um acréscimo de carga de delta sigma V a uma profundidade Z. Esse carregamento sigma zero ele ocorre no comprimento de 2L, assim como o delta sigma V vai acontecer no comprimento de 2L mais 2 vezes Z vezes tangente de 30 graus. Então, gente, a partir dessa configuração geométrica, nós podemos dizer o seguinte, que sigma zero ele está para o comprimento de 2Ls, assim como aqui o comprimento de 2L, assim como o delta sigma V está para o comprimento de 2L mais 2 vezes Z vezes tangente de 30 graus. Então, a partir desses dados, vamos equacionar aqui o nosso problema. Então, nós temos aqui sigma zero sobre delta sigma V igual a uma fração, né, de que 2L mais 2 vezes Z vezes tangente de 30 graus e 2L aqui em cima. Então, pessoal, o que nós precisamos descobrir aqui é delta sigma V. Então, delta sigma V, por esse método de espraiamento, ele vai ser o 2L sobre 2L mais 2 vezes Z vezes tangente de 30 graus, que multiplica a tensão inicial sigma zero. Então, gente, o acréscimo de tensão vertical à profundidade Z, ele vai ser dado por a seguinte expressão matemática. 2 vezes L dividido por 2L mais 2 vezes Z vezes tangente de 30 graus. Tudo isso multiplicando sigma zero. O método do espraiamento, pessoal, ele é contraditório, pois não satisfaz o princípio da superposição de efeitos. O que é esse princípio da superposição dos efeitos? Bem, esse princípio, gente, ele fala o seguinte, que o efeito de uma ação combinada ele vai ser igual ao efeito de ações individuais somadas. O que quer dizer isso? Bem, nós vimos que o método de espraiamento para uma carga distribuída, conforme vocês estão vendo aí, ele vai dar da seguinte maneira, né? Você vai ter um espraiamento dessas cargas, nós vamos ter aqui um espraiamento desse carregamento e as intensidades serão menores, certo? Só que é o seguinte, esse método de espraiamento ele se dá de maneira linear, o que já é contraditório o que a gente já tinha visto inicialmente, né, que a tendência é de você ter tensões maiores na região central e menores nas extremidades. Tudo bem. Se nós isolarmos a metade desse carregamento,
e aplicarmos o mesmo método de espraiamento, nós vamos ter o seguinte resultado. Mas se em vez de analisarmos esse lado esquerdo, analisássemos o lado direito, teríamos o seguinte resultado também, né? Semelhante, só que simétrico. Então, vocês podem observar que nessa faixa central, nós temos uma sobreposição de carregamentos. Seria a mesma coisa que nós tivéssemos um carregamento linear e mais um acréscimo de tensão. O que é perfeitamente plausível quando a gente considera aquela premissa inicial de que um carregamento distribuído uniformemente na superfície de um terreno, ele se dá dessa maneira. Você vai ter tensões maiores na parte central e menores nas extremidades. Só que ele é contraditório com o próprio método do espraiamento, que prevê que o carregamento em uma camada sinalizada a uma profundidade Z, ele se dá de forma linear. Então, pessoal, devido a essa limitação do método de espraiamento não satisfazer o princípio da superposição de efeitos, esse método ele é considerado não muito preciso. Então, gente, esse método só é utilizado para algumas situações que você queira realmente fazer uma estimativa de um acréscimo de tensões ou qualquer coisa do tipo. Para modelos de cálculos mais precisos, vocês devem utilizar métodos mais precisos. Aplicação da teoria da elasticidade. Então, pessoal, emprega-se a teoria da elasticidade para a estimativa das tensões atuantes no interior da massa do solo em virtude de carregamentos na superfície. E para entendermos a teoria da elasticidade, esse aqui é um exemplo bem interessante sobre deformações elásticas e deformações plásticas. Então, o material é considerado elástico justamente quando você aplica um dado esforço ou carregamento e o material se deforma. Já o material plástico, quando você aplica um dado carregamento, esse material ele não recupera a deformação, certo, gente? Então, isso é o que é o material elástico e o que é o material plástico. Então, gente, para a maioria dos metais que são solicitados em tração e com níveis de tensões relativamente baixos, a tensão e a deformação são proporcionais de acordo com a relação abaixo. Então, se você aplicar uma tensão, você vai ter uma deformação correspondente. Se você cessar esse esforço dessa tensão, o material ele recupera a deformação que ele tinha inicialmente. Isso que é o princípio elástico. Então, gente, o emprego da teoria da elasticidade aos solos é questionável, pois o comportamento dos solos não satisfaz aos requisitos de um material elástico. Como é que o solo se comporta, então? Se nós aplicarmos uma tensão ao solo, gente, ele vai ter uma deformação linear, inclusive semelhante aos materiais elásticos. Porém, se você cessar e fazer um descarregamento, né, dessa tensão aplicada no que o solo está submetido, ele não terá uma recuperação total dessa deformação que ele sofreu, certo, gente? Então, o solo ele tem esse comportamento, certo? Ora elástico, ora plástico. Então, o solo ele pode apresentar um comportamento elástico durante o carregamento, porém a deformação não é recuperada na fase de descarregamento. Então, gente, mesmo havendo essa limitação de o solo não ter totalmente um comportamento elástico, né, isso não traz grandes prejuízos em utilizar a teoria da elasticidade para estimar acréscimos de tensões. Solução de Boltzmann. O primeiro método, e talvez o mais simples que nós temos aqui, gente, é o método de Boltzmann, que é um método para carregamento pontual, no qual ele estudou o efeito de uma carga concentrada sobre um terreno semi-infinito, elástico linear, isotrópico e homogêneo, tendo esse método sido publicado em Paris em 1885.
Então, o que diz a solução de Boltzmann? Consideremos aqui um terreno qualquer e consideremos aqui um carregamento Q que fica localizado a uma distância R e a uma profundidade Z. E esse acréscimo de tensão vertical, gente, é dado pela seguinte expressão: 3 vezes Z ao cubo dividido por 2π, que multiplica o R ao quadrado mais Z ao quadrado. Tudo isso elevado a 5 meios, multiplicando pela carga inicial Q. Exercício 1. Calcule o acréscimo de carga no ponto P e a tensão total atuante. Então, nós temos aqui a aplicação de uma carga pontual de 1000 kN e o ponto P localizado a um raio de 3 metros e uma profundidade de 3 metros da superfície do terreno. Vamos começar aqui a resolução do nosso problema. Nós temos um ponto P com uma profundidade de 3 metros e distante do ponto de carregamento de R também igual a 3 metros. Esse carregamento ele vai aplicar um ΔΣV no nosso ponto P, que é o que nós precisamos calcular. Então, gente, o ΔΣV para esse problema, a gente vai utilizar aí a solução de Boltzmann, que é 3 vezes que multiplica Z ao cubo, dividido por 2 vezes o π, multiplicando aí o R ao quadrado, mais Z ao quadrado, isso elevado a 5 meios, o que multiplicando a carga Q. Bem, agora é só substituir os valores. Então, ΔΣV vai ser igual a 3, que multiplica a profundidade. No caso aqui, a profundidade é de 3 metros. Então, 3 ao cubo, sobre 2 vezes o π, que multiplica o R aqui também é 3 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, elevado a 5 meios, multiplicando pela carga de 1000 kN. Então, gente, nesse caso, a gente entra com o valor de 1000 kN para dar a resposta em kN por metro quadrado. Então, a solução aqui dá 9,38 kN por metro quadrado. Exercício 2. 4 pilares com cargas indicadas na figura abaixo são locados nos vértices de um retângulo de 3 por 4 metros. Calcule o acréscimo de pressão devido a este carregamento no ponto a 7,5 metros abaixo do centro da estrutura. Então, gente, nós temos aqui 4 cargas pontuais, uma de 300 kN, outra de 300, outra de 250 e outra de 250. Ele pede para calcular o acréscimo de pressão no centro da estrutura, ou seja, nessa região central aqui, entre os 4 pilares, a uma profundidade Z de 7,5 metros. Vamos começar aqui a resolução do nosso problema. O enunciado fala que devemos encontrar o acréscimo de pressão em um ponto P, que fica localizado no centro entre esses 4 pilares. Então, vou traçar aqui essas duas linhas auxiliares para identificar a posição do nosso ponto P. Ok, gente. Próximo passo, encontrar a distância do ponto P para cada pilar. Então, eu vou fazer aqui o traçado também de mais uma linha aqui auxiliar, gente, formando um ângulo de 90 graus com os lados desse retângulo. Então, aqui nós vamos ter uma distância de 2 metros e aqui uma distância de 1,5 metro. A hipotenusa vai ser o nosso raio, né, que precisamos descobrir. Aplicando aqui Pitágoras, né, podemos determinar que o raio, na distância do ponto P ao primeiro pilar, é de 2,5 metros. Gente, se vocês identificarem aqui as demais diagonais, vocês vão verificar que todos formam triângulos semelhantes, né, com os catetos com 1,5 e 2 metros de valores. Então, todas as diagonais, todas as distâncias do ponto P aos pilares têm o mesmo valor de R1. E aí, gente, o que nós vamos fazer?
Esse pilar aqui eu vou chamar de Q1, pois tem a carga de 250 kN. E esses outros dois pilares eu vou chamar de Q2, porque tem a carga de 300 kN. Então, pessoal, o ΔΣV no ponto P, ele vai ser duas vezes o ΔΣV da carga Q1, mais duas vezes o ΔΣV da carga Q2. Uma vez que nós estamos utilizando aqui a teoria da elasticidade, e essa teoria permite a superposição de efeitos. Então, gente, vamos calcular aqui o ΔΣV para a carga Q1, que é uma carga de 250 kN. Então, vai ser aqui 3 vezes a profundidade Z, pelo enunciado da questão, é de 7,5 metros, elevado ao quadrado, aliás, elevado ao cubo, dividido por 2 vezes π, que multiplica o R ao quadrado. O R nós acabamos de calcular, que é 2,5 metros, mais a profundidade ao quadrado, tudo isso elevado a 5 sobre 2, multiplicando a carga correspondente, que é de 250 kN. Fazendo a conta aqui desse acréscimo de tensão devido às cargas de Q1, nós encontramos o valor de 1,63 kN por metro quadrado. Vamos fazer agora o cálculo para o ΔΣV da carga Q2. A expressão aqui dessa fração não muda nada, né? A profundidade e o raio são os mesmos valores, então eu vou só repetir aqui o que a gente colocou na expressão de cima. E a única coisa mesmo que vai modificar aqui na nossa equação é a carga de 300 kN. Então, refazendo aqui, o ΔΣV de Q2 é 1,96 kN por metro quadrado. Definidos os valores de ΔΣV para as cargas Q1 e Q2, vamos apenas substituir aqui na nossa expressão. Então, 2 vezes 1,63 mais 2 vezes 1,96. Fazendo o cálculo aqui, o ΔΣV no nosso ponto P vai ser de 7,2 kN por metro quadrado. Carregamento linear, solução de Mellon. A figura a seguir mostra uma linha de carga flexível vertical de comprimento infinito que tem uma intensidade Q por unidade de comprimento na superfície de uma massa de solo semi-infinita. O que quer dizer isso? Nós temos aqui uma massa de solo semi-infinita e aqui temos um carregamento com uma carga Q dividido pela unidade de comprimento, ou seja, pode ser aí kilonewtons por metro, kilonewton por pés, kilonewton por quilômetro, enfim, qualquer unidade de comprimento que você queira. Então, gente, a solução de Mellon permite calcular o acréscimo de tensão vertical aqui no ponto, tendo este ponto a uma distância x desse carregamento linear e a uma profundidade z na superfície do terreno. Então, gente, o aumento de tensão vertical dentro da massa de solo pode ser determinado pela seguinte expressão. Variação, né, ou acréscimo de tensão vertical, ele vai ser igual a 2 vezes Q, onde Q é essa carga linear, né, conforme a gente viu aí, vezes Z ao cubo, dividido por π, que multiplica x ao quadrado, que é a distância aqui do ponto ao carregamento linear, mais z ao quadrado, que é a profundidade, tudo isso elevado ao quadrado. Exercício 3. A figura exibe duas cargas de linha na superfície do solo. Determine o aumento de tensão no ponto A. Bem, gente, nós temos aqui então dois carregamentos. Temos um carregamento linear Q1 e Q2. O carregamento linear Q1, gente, vai gerar aqui no nosso ponto A
acréscimo de tensão, que eu vou chamar aqui de ΔΣV de Q1, e o carregamento linear Q2 vai gerar aqui um ΔΣV, que eu vou chamar aqui de Q2. Ok, gente. A resolução desse problema é bem simples. Basta aplicarmos a superposição de efeitos, né, que a teoria da elasticidade permite. Então, nós temos aqui os efeitos da carga Q1 e os efeitos da carga Q2. Então, vamos calcular isoladamente, né, cada efeito e depois somarmos no final. Então, o incremento de carga ΔΣV de Q1 ele vai ser igual a aqui 2 vezes a carga Q1, que multiplica a profundidade Z elevada ao cubo, tudo isso dividido por π, que multiplica x ao quadrado, mais z ao quadrado, tudo isso elevado ao quadrado. Então, gente, o ΔΣV da carga Q1 vai ser igual a 2 vezes a carga Q1, que é de 7,5 kN por metro, vezes a profundidade Z, a profundidade é de 4 metros, 4 elevado ao cubo, dividido por π, que multiplica x ao quadrado. O x aqui, gente, ó, é 5 metros, então 5 elevado ao quadrado, mais o z é 4, 4 ao quadrado, Então, fazendo o cálculo aqui dessa expressão, nós temos que o incremento da carga Q1 é no valor de 0,18 kN por metro quadrado. Então, da mesma forma que a solução de Bose-Nesk, aqui o carregamento é linear, né, kN por metro, e a resposta é kN por metro quadrado. Fazendo a mesma conta aqui para a carga Q2, nós vamos ter 2 vezes a carga Q2 vezes Z ao cubo, dividido por π, que multiplica x ao quadrado mais z ao quadrado, tudo isso elevado ao quadrado. Então, gente, o ΔΣV da carga Q2 aqui, ele vai ser igual a 2 vezes a carga Q2, que é de 15. Então, 2 vezes 15, que multiplica z. A profundidade aqui, ó, z é 4. Então, 4 ao cubo. Dividido aqui por π, que multiplica o x. E aqui, gente, é o x da carga Q2, que é 10. Mais z ao quadrado. Fazendo aqui a conta dessa expressão, nós chegamos ao resultado de que ΔΣV de Q2 é no valor de 0,045 kN por metro quadrado. Com base nesses resultados, basta a gente somar agora os efeitos, né, separados dos dois carregamentos. Então, aqui, o ΔΣV vai ser a soma do ΔΣV de Q1 e Q2. Então, o ΔΣV vai ser o ΔΣV de Q1, que deu 0,18, mais 0,045. O ΔΣV total aqui vai ser um valor de 0,225 kN por metro quadrado. O próximo método, gente, é o carregamento linear de carga horizontal. Para um carregamento em linha com direção horizontal, o acréscimo de tensão vertical em um elemento de solo a uma profundidade z e distância x do ponto de carregamento é dado pela seguinte expressão. Então, nós temos aqui um carregamento horizontal com carga Q, o ponto a ser analisado, distante a um valor x desse carregamento e a uma profundidade z. Então, gente, o acréscimo de tensão vertical nesse ponto ele vai ser dado pela seguinte expressão. 2 vezes esse carregamento Q, dividido por π, isso multiplicando x vezes z ao quadrado, dividido por x ao quadrado mais z ao quadrado, tudo isso elevado ao quadrado. Exercício 4.
Uma carga de linha inclinada com magnitude de 10 kN por metro é mostrada a seguir. Determine o aumento de tensão vertical no ponto A, decorrente à linha de carga. Então, pessoal, nós temos aqui um carregamento inclinado, formando aí um ângulo de 20 graus com a vertical. A partir desse carregamento inclinado, gente, nós podemos decompor em dois tipos de carregamento. Um carregamento vertical, que eu vou chamar aqui de QV, né? E um carregamento horizontal, que eu vou chamar de QH. Então, eu estou decompondo, gente, porque justamente nós sabemos as teorias para calcular, né, o acréscimo de carga para cargas verticais e horizontais. Então, gente, vamos aplicar aqui uma trigonometria básica. Então, seno de 20 graus, ele vai ser aqui o cateto oposto, no caso aqui o QH, dividido pela hipotenusa, que é o próprio carregamento inclinado de 10 kN. Então, essa carga horizontal, gente, me dá o valor de 3,42 kN por metro. Vamos fazer o mesmo cálculo agora para a carga vertical. Então, vamos fazer aqui com cosseno de 20 graus, que é a carga vertical dividido por 10. Então, esse QV, né, essa carga vertical, vai ser o valor de 9,40 kN por metro. E aí, pessoal, com base nesses dois resultados, nós vamos fazer o cálculo para o acréscimo de tensões para a carga horizontal e carga vertical. Para a carga vertical, gente, vamos utilizar aqui a expressão que nós conhecemos, 2 vezes o Q, no caso aí o QV, vezes E ao cubo, dividido por π, que multiplica x ao quadrado mais E ao quadrado, elevado ao quadrado. Então, o acréscimo de tensão vertical, gente, devido à componente vertical, né, substituindo aqui os valores, o Z aqui é 4 metros, π, que multiplica o x ao quadrado, o x, gente, aqui é 5 metros, 5 ao quadrado, mais Z é 4, elevado ao quadrado. Então, fazendo a conta aqui rapidinho, o ΔΣV dá o valor de 0,23 kN por metro quadrado. Bem, agora vamos fazer o cálculo, gente, do acréscimo de tensões devido à componente horizontal. Então, o ΔΣV da carga horizontal vai ser 2 vezes QH sobre π. Isso aqui multiplicando a seguinte expressão, né? Aqui fica x, que multiplica z ao quadrado. Então, o ΔΣV, gente, vai ser 2 vezes a carga horizontal, que nós encontramos, de 3,42, dividido por π. O x aqui, gente, o x é 5 metros, então 5 ao quadrado, mais o z é 4. Aqui em cima, x é 5, o z é 4 ao quadrado. Então, o ΔΣV, fazendo a conta dessa expressão, eu vou ter aqui o valor, né, o ΔΣV vai ser igual a 10 kN por metro quadrado. Como estamos utilizando uma metodologia, né, da teoria da elasticidade, podemos somar os efeitos. Então, o ΔΣV final vai ser o ΔΣV da carga vertical mais da carga horizontal. Então, nós temos aqui que o incremento de tensão vai ser 0,23 mais 0,10. Então, o incremento no ponto A vai ser de 0,33 kN por metro quadrado. Carregamento uniforme sobre uma área circular. Então, gente, as tensões induzidas por uma placa uniforme carregada na vertical que passa pelo centro da placa podem ser calculadas por meio de integração da solução, né, da equação de Boltzmann para toda a área circular. Então, pessoal, se nós integrarmos aquela solução de Boltzmann para uma área circular,
conforme vocês estão vendo aí, nós vamos chegar na seguinte expressão matemática. Então, gente, o acréscimo de tensão vertical no ponto A, ponto este que fica a uma profundidade Z da superfície do terreno, e que também localiza-se no centro do carregamento circular, conforme vocês podem observar, ele vai ser igual a Q, onde Q é o carregamento aqui distribuído nessa área circular, que multiplica 1 menos fração 1 sobre R sobre Z ao quadrado, mais 1, tudo isso elevado a 3 sobre 2. Exercício 5. Determine a tensão e o acréscimo de pressão no ponto A, transmitido ao terreno por um tanque circular de 6 metros de diâmetro, cuja pressão transmitida ao nível do terreno é igual a 240 kPa. O ponto A está a uma profundidade de 3 metros no centro do carregamento. Então, gente, aqui é bem simples o cálculo. O ΔΣV vai ser igual a Q, que multiplica 1 menos 1 sobre o R sobre Z ao quadrado, mais 1. Isso aqui é elevado a 3 meios. Enfim, substituindo aqui os valores, então, nós temos aqui uma carga de 240 kPa, multiplicando 1 sobre 1, o raio, gente. O raio aqui é 3, já que o diâmetro é 6. A profundidade, gente, aqui é 3 metros, então fica 3 sobre 3 ao quadrado, mais 1 sobre 3 sobre 2 aqui. Então, a conta aqui dessa expressão vai me dar um acréscimo de carga de 155,1 kN por metro quadrado. Bulbo de tensões, gente. Nós já vimos aí na nossa aula o que é o bulbo de tensões. Nesta etapa, gente, nós vamos aprender a calcular, certo, o acréscimo de cargas devido ao bulbo de tensões. Então, gente, para os pontos situados fora da vertical, que passa pelo centro de uma placa, né, de um carregamento circular, o acréscimo de tensão efetiva vertical poderá ser calculado pelo ábaco da figura ao lado. Então, nós temos aqui um ábaco, onde fornece isóbaras de ΔΣV dividido por Q, em função do afastamento e da profundidade relativa, x sobre R e Z sobre R, respectivamente. Então, gente, para situações que você tem um carregamento circular, e você queira analisar um ponto no centro deste carregamento, a uma profundidade de Z qualquer, você pode utilizar a equação anterior. Para situações em que o ponto a ser analisado ele não está mais no centro desse carregamento, nós utilizamos aqui esse ábaco de bulbo de pressões. E basicamente, gente, consiste em identificar qual dessas isóbaras o ponto ele está sendo influenciado. Você pode calcular o acréscimo de tensão utilizando essa seguinte expressão matemática: a influência multiplicando por sigma zero. Para entendermos melhor, vamos fazer um exercício. Refaça o exemplo anterior pelo método de bulbo de tensões e calcule o acréscimo no ponto B. Então, aqui, gente, nesse exemplo, nós vamos recalcular aqui a tensão, o acréscimo de tensão para o ponto A, que fica no centro, e o acréscimo de tensão para o ponto B, que fica na extremidade do carregamento circular. Então, gente, vamos analisar aqui a relação no ponto A de x sobre R. X é a distância do ponto A ao centro, mas o ponto A já está no centro. Então, x aqui, gente, vai ser igual a zero. Ok? Então, o R é o raio. Se o diâmetro é 6 metros, o raio é igual a 3. Então, 0 dividido por 3 é 0. Então, pessoal, a nossa primeira linha vai traçar aqui no eixo da ordenada. Precisamos agora descobrir a linha que cruza aqui, Z sobre R. Z é a profundidade é 3 metros. O raio, por sua vez, é 3 metros. Então, 3 dividido por 3 dá uma relação Z sobre R igual a 1. Então,
nós temos aqui, gente, o intercepto neste ponto aqui. Este ponto ele está justamente entre as isóbaras 0,7 e 0,6. Então, a gente pode interpolar aqui uma isóbara num valor de aproximadamente 0,65. Então, pessoal, esse vai ser o fator de influência no ponto A para o cálculo do acréscimo de tensões. Então, gente, aqui para o ponto A, é só substituição de fórmula. O ΔσV vai ser a influência que multiplica a carga superficial σ0. Então, o ΔσV vai ser a influência que nós encontramos no ábaco de 0,65 vezes 240, dando o valor aqui de 156 kN por metro quadrado, valor bem próximo ao que nós calculamos pela equação anterior. Para o ponto B, gente, o ponto B ele está a uma distância x do ponto A de 3 metros. E o raio também é 3 metros, certo? Então, 3 dividido por 3 vai dar 1. Então, essa relação aqui, x sobre r, para o ponto B, ela vai ser igual a 1. Então, vamos ter uma linha vertical aqui, passando aí pela relação x sobre r igual a 1. A relação z sobre r, gente, não muda, porque z é a profundidade, ou seja, a profundidade continua a mesma do ponto A, que são 3 metros de profundidade, e o raio, gente, o raio é também igual a 3 metros. O raio é um valor que não se altera. Então, 3 dividido por 3 também vai ser igual a 1. Então, gente, no intercepto dessas duas linhas, você vai ter uma isóbara que está entre 0,4 e 0,3. Eu posso estimar aqui, gente, e aí é uma questão de estimativa mesmo, tá? Você pode vir aqui com uma régua, com um escalímetro e tentar interpolar e identificar o valor mais próximo, certo? Mas nesse caso aqui, a gente pode fazer uma estimativa de uma isóbara no valor de aproximadamente 0,33, certo? Ok, gente, para o ponto B, a gente faz um cálculo semelhante. Então, o ponto B vai ter o seguinte, ΔσV vai ser igual a influência, né, vezes o σ0. Vou colocar aqui B e A só para diferenciar. Então, gente, o ΔσV para o ponto B ele vai ser 0,33, que foi o que a gente encontrou no ábaco, que multiplica 240. Então, o acréscimo de tensão para o ponto B é de 79,2 kN por metro quadrado. Então, gente, a bibliografia dessa nossa aula de hoje, nós temos aí o capítulo 8 do Souza Pinto e o capítulo 10 do DAS. Então, pessoal, nossa aula termina por aqui e até a próxima aula.